Olá! Bem-vindos ao Morrer Sem Saber, o seu podcast de fatos aleatórios preferido. O primeiro episódio de 2026. Bem-vindos! Se essa é a sua primeira vez ouvindo o podcast, nós trazemos fatos, histórias, teorias, tudo que a gente acha interessante na internet, apesar de aleatório, coisas que a gente acha que vocês não podem morrer sem saber. Eu sou a Cris Mendes. E eu sou o Bruno Luvisoto. E o que você vai trazer hoje? O que você vai falar, Bruno? Hoje, um episódio semi-especial de carnaval. Não sei. Vou trazer curiosidades carnavalescas. De onde veio? Para onde vai? Quem é? Do que se alimenta o carnaval? E quais são as festas mais maluquinhas, assim? Retomando, de alguma maneira, dando sequência à pauta de Natal. E o carnaval? E o carnaval, exatamente. E você, Cris? Me conte. O que eu não vou morrer sem saber hoje? Eu vou fechar, né, com uma pautinha um pouquinho mais pé no chão sobre coisas que, se você acreditava quando era criança, você acreditou em uma propaganda. Termos e histórias que todo mundo achava que era verdade, mas na realidade eram resultado de algum publicitário desgraçado. Não sai daí, hein? Então, Bruno, meu amigo, o que você traz pra nós que nós não podemos morrer sem saber no primeiro episódio de 2026? Pra começar o ano, né, todo mundo fala que o ano só começa depois do carnaval, pois justamente estou carnavalizado. Estamos gravando isso antes do carnaval, provavelmente vai sair durante, no meio, depois, em algum momento eu acho que vai sair antes, cara. Vai sair antes. Eu acredito, Samuel, eu acredito. Essa resposta! Então, eu resolvi seguir uma pauta que o Gui jogou pra gente, que é falar sobre o carnaval e sobre tradições curiosas do carnaval. Igual eu fiz no Natal, né? Então tô temático aqui. No próximo episódio vai ser diferente, tá? Vai ser da Páscoa. Não sei. E aí, então, eu resolvi pensar nisso, procurar quais que são os carnavais mais maluquinhos do mundo. Mas, fazendo essa pesquisa, eu aprendi sobre o próprio carnaval, que eu achei bonito. Enfim, não sei se você sabe da origem do carnaval. Você sabe por que a palavra carnaval? Não tem negócio a ver com... eu não sei, isso é coisa... Fala, chuta. Não existem Festa respostas da erradas. Carne. É quase, é muito perto disso. Veio do latim carnivale, ou do italiano carne levare, uma coisa assim. Que seria adeus à carne, remover a carne, enfim. Porque ela é a festa que marca o início da quaresma. E é o início do período em que você não vai comer mais carne. Porque você fica, em tese, na tradição católica, né, mais ortodoxa, vamos dizer assim, você não come carne durante a quaresma. Certo. Não só na Sexta-feira Santa, né? Que aí a gente foi diminuindo. Né? Exatamente. Quebrando a meta pela metade, 1/4 da meta, 1/40 da meta. Dia tá bom, né, exato. Só pra marcar. Então, e aí, só que o que eu acho curioso é isso, é que o adeus à carne virou assim, gente, então é agora que é pra viver a carne, então vamos bora, entendeu? Vamos viver ao máximo essa carne. Vamos viver o que há pra viver, como diria o Dr. Fred de Cássia. Vamos nos demitir. Exatamente. Eu amo essa versão. Então, bem, essa festa da carne, depois veio os 40 dias de espírito aí, né, da quaresma. E aí a sobremesa da Páscoa, né, que é o ovo de Páscoa. Então, assim, uma refeição completa aí, corpo, mente e alma. Mas, enfim, apesar de ter, né, esse nome diretamente ligado com uma coisa que é católica, o carnaval em si é uma festa que já é... Assim, como toda festa católica, não é originalmente católica, né? Porque o catolicismo se apropriou de tudo. Apropriação nada cultural. É original. Exatamente. Puta que pariu, os caras não teve uma ideia original. É impressionante. Então, ele é um resquício de rituais pagãos que a gente já tinha antes e que foram incorporados, né, na cultura ocidental de alguma maneira. E isso começa tão tarde quanto os egípcios, por exemplo. Os egípcios já tinham carnavais, que eram festas. Por que a gente considera meio carnaval, né? Porque são festas que acontecem meio que nessa época do ano. Fevereiro, março, equivalente, né? Eles não tinham o mesmo calendário que a gente.
E eles tinham 2 festivais nessa época, que eram... Um é o festival do deus boi Apis, que é um deus boi que morria, reencarnava, que Osíris reencarnou nele. Ele era meio que um veículo de reencarnação de alguns deuses e tal. E eu acho curioso uma festa do boi do carnaval, porque... E com morte e reencarnação, porque é exatamente boi bumbá. É a mesma lógica de um boi que foi morto e revive. Isso é uma coincidência histórica, aparentemente. Isso não é necessariamente uma coisa que virou a outra, né? Não é necessariamente uma coisa que virou a outra. Porque se ela é católica, que é um negócio europeu, assim, né? Tipo, e o boi bumbá parada latina, né? Eu falei, nossa, como que se conecta, né? Não, essa é só uma grande coincidência histórica. Que no Egito tinha essa coisa desse deus, boi, que morria e reencarnava. E aqui a gente tem o boi bumbá. É uma coincidência, mas enfim, tem essa coisa. E um outro era uma festa deusa Ísis, que eventualmente foi tomada até pelos romanos, que fizeram um certo culto a Ísis também, né, incorporaram, que chamava Navigium Isidis, que era uma festa que acontecia também no começo de março, e que tinha um negócio que chamava Carros Navales, que também, carnaval, tal coisa meio ali, né? E sim. Que era, o que era o Carros Navales? Era um carro alegórico. Então, o carnaval romano já tinha, de alguma maneira, um carro alegórico. Já tinha um trio elétrico, gente. Exatamente. Moraes Moreira já estava de toga. Ou seja, né, os egípcios inventaram o boi bumbá, os egípcios inventaram o carro alegórico. Então, Margareth Menezes estava corretíssima de fazer faraó. Faraó. Tá tudo conectado. E aí, além dos egípcios, obviamente, tinham as festas gregas, né? Os bacanais, os lupercais e a Saturnália, né? Gregas e romanas, essas festas. Que são festivais também do começo do ano. E que também tinham essa ideia de grandes festas, orgias, transgressão, inverter a norma social, enfim. E na Saturnália, por exemplo, era uma festa em que os senhores de escravos serviam os escravos. Porque era uma coisa meio de tipo, um mundo de ponta cabeça, não sei. Então tinha já esse espírito de carnaval, mundo de bizarro, alguma maneira. Entendi. Exatamente. Para outros povos, por exemplo, germânicos e tal, tinha essa época de carnaval enquanto o Festival da Primavera, que era pra marcar o fim do inverno. Então também tinha essa coisa de a luz chegando, então esses festivais bem animados, com danças, etc e tal. E aí quando chega a Idade Média, a igreja quer reprimir essas festas, porque que coisas pagãs horrorosas. E falhou miseravelmente, não conseguiu, as pessoas continuaram, até porque era uma coisa que as pessoas usavam muito pra tirar sarro das classes nobres, por exemplo, era o único momento do ano em que tinha essa oportunidade de você cutucar um pouco as coisas muito estabelecidas ali. Momento catártico da população. Exatamente, o carnaval é isso, é uma grande catarse. Exatamente. Na Idade Média tinha momentos em que o carnaval chegava a durar do Natal até a Quaresma. Então era assim, nossa! Meses de noite as pessoas fazerem festas, assim, por causa disso. Então, PS, para as pessoas que reclamam que do demora pré-carnaval, nossa amiga Vitória, que odeia, porque mora na Vila Madalena. E aí fica tudo mijado lá perto da casa dela. Fala que absurdo, pré-carnaval. Já existe há muito tempo. Pode ser pior. Não reclame que pode ser pior. Pode começar no Natal, bicho. E pode durar até a Páscoa, olha aí. Até a Páscoa. Já pensou bloquinho do Natal a Páscoa? Exatamente. Não dá ideia. E aí, a igreja, vendo que não tinha como reprimir, resolveu incorporar todas as coisas esses festivais pagãos, essas coisas pagãs que foram incorporadas, foi isso. A igreja não conseguiu reprimir, incorporou. E aí eles criaram até essa ideia de rei carnaval. E aí Jesus era um rei carnaval. Que eu acho assim tão esquisito associar Jesus com carnaval. Pra mim são coisas que nada tem a ver uma com a outra, né? São coisas um pouco antagônicas. Exato. E na Espanha, inclusive, surge a tradição de queimar um boneco. Durante a Idade Média surge a tradição de queimar um boneco pra representar a morte de Jesus e não sei o que, nananã. E esse boneco, ele era da festa do Momo. Porque Momos era o deus grego da comédia, da sátira, enfim, então ele era meio com... Tinham festas de carnaval de máscara e coisa assim, que eram, né, festas do Momo. Uhum. E aí eles criaram essa coisa de queimar o boneco em homenagem a Jesus, e esse boneco era chamado muitas vezes de Rei Momo. Então um dos primeiros Rei Momos era um boneco de Jesus queimado. Nossa, eu achei que Rei Momo era uma parada totalmente brasileira. Então, também, que são outras coisas, porque tem muitos Rei Momos, pelo que eu entendi. Tá. Mas surgiu aí. Exatamente, tinha essa figura de um Rei Momo que
que era esse boneco que era queimado no final das contas. Aqui no Brasil, eles trazem essa ideia do Rei Momo enquanto uma figura, porque o que começa a surgir em diferentes países, e aí isso é bem anterior ao Brasil, é a ideia de o Rei Momo enquanto um símbolo maior do carnaval, assim, como alguém que concentra toda essa energia do carnaval nele. Aí seja ritualisticamente nessa coisa do boneco que vai ser queimado, seja na figura de alguém que abre a festa falando, tipo assim, comam e bebam e não sei o que e tal. Que é que tá representando o Deus Momo ali no carnaval. No Rio, quando começou essa tradição do carnaval, o primeiro Rei Momo que teve foi um Rei Momo que era muito carismático, muito simpático. Já esqueci o nome do homem, perdão. Esse homem já se foi também há muito tempo. Mas enfim. E ele era um homem grande e um homem gordo. E aí ele era tão emblemático que se associou a imagem do Rei Momo especificamente com ele. E ele foi Rei Momo muitos anos. E quando ele morreu, quando ele deixou de ser Rei Momo, foram procurando outros que tivessem uma imagem parecida com ele. Então, o Rei Momo aqui no Brasil é uma pessoa gorda por causa desse primeiro cara. Só porque o cara era assim tão emblemático, entendeu? Que é tipo, a gente quer ele emular estabeleceu ele. o padrão. Exatamente. E eu já vi uma história de que, assim, no mundo do Ozempic, parece que agora querem reis momos magros. Não. Porque, a lacração, assim, de tipo, não, a saúde, como é que fica, sabe? Puta que pariu, cara. Não se faz isso, gente. Nem o Rei Momo pode. Isso. Nem o Rei Momo pode ser gordo. O que é isso? Daqui a pouco, lutador de sumô, categoria peso-pena. Vai ter. A ditadura da magreza tá indo longe demais. Tá difícil. Eu não aceito. Bom, aí, enfim, dando, né, um grande salto de toda essa Idade Média, o carnaval chega no Brasil pelos portugueses. E ele veio através de uma tradição que chamava entrudo, que eu amei, que era o seguinte, era uma tradição que eram uns 3, 4 dias antes da quaresma começar, as pessoas saíam nas ruas pra se molhar ou se sujar. Então eles ficavam se jogando água com farinha, água com café, xixi. Tudo igual. Exato. Já tô aqui mesmo, deixa eu dar um golden shower nessa pessoa aqui na minha frente. O golden shower aí da tradição brasileira. E aí, eles tinham um negócio que chamava limão de cheiro, que era bolas de cera cheias de líquido dentro, que muitas vezes eram, daí quando fazia bola de cheiro, normalmente era um líquido aromático que as pessoas faziam. Mas era pra se tacar, só que era uma bola de cera. E aí, era uma coisa que as pessoas iam se empolgando. Então assim, começou jogando água, eventualmente as pessoas jogavam balde d'água, limão de cheiro, ovos, tangerina, pastelões, luvas cheias de areia, se batiam com vassoura. Meu Deus! Perde o controle muito rápido, né, no Brasil. As pessoas foram subindo a intensidade, que chegou num nível que assim, chama o Xamu, o governo falou, não dá mais pra ter essa festa, e foi reprimindo. E aí isso foi dando, tipo, ficou o espírito de festa, mas não podia mais fazer essas práticas. E aí ficou o carnaval, no final das contas. Mas veio originalmente de uma festa de violência, de batalha campal, assim. De batalha campal. Eu amei. E aí... Não, eu amei porque, assim, hoje em dia, né, as pessoas, o cidadão de bem, mais fala de carnaval fulano mija em ciclano, Sim. porque tem sexo na rua, que absurdo. Sendo que isso, gente, é uma coisa brasileira que sempre aconteceu. Exatamente. Entendeu? Muito tempo atrás já tinha mijo na rua, na cara do outro, assim, faz parte. Se você não tá mijando no seu coleguinha, você não tá sendo conservador, porque o verdadeiro conservador, as verdadeiras tradições, né, elas se envolvem em Golden Shower. Tá na acho raiz. Que a gente tem que respeitar as tradições. Exatamente. Make Brazil pee again. Eu acho que é essa. Isso. Mas, enfim. Aí foi, no começo, isso, né, ao longo do século XVIII tinha isso, até, isso do intrudo, ele foi, acho que até os anos 30, acho que talvez até no limite até os anos 50, mas já tinha diminuído muito. Nossa, mas é recente, então. Mas já tinha diminuído, assim, começo do século já tava começando a diminuir bastante, eles já estavam reprimindo mais e as festas estavam começando a tomar uma forma, porque daí é a época que começa, 1900, 1910, começa a marchinha de carnaval, aí já vai ficando um espírito um pouquinho mais family friendly, assim, do carnaval. E aí tem a Chiquinha Gonzaga, o Abre Alas, enfim, que é considerado umas primeiras marchinhas e tal. Aí começa o samba também nos anos 10. Aí começa o frevo, o maracatu, o afoxé. Começam a surgir esses ritmos todos que vão virar todos esses ritmos clássicos de carnaval. E aí, nos anos 50, surge o trio elétrico, que nos anos 70 começa a bombar muito mesmo, né? Que, principalmente com os Moraes Moreira. E nos anos 60 começa o desfile de escola de samba, que nos anos 80 vão se estabelecer com sambódromos e tal. E eu não encontrei essa informação, mas eu tenho a sensação,
nada vai me desmentir. Desculpa quem é muito fã do Carnaval de São Paulo, de escola de samba, que eu sei que existem as pessoas que são de escola de samba, etc e tal. Mas, gente, o Carnaval de escola de samba de São Paulo me parece uma cópia barata do Carnaval do Rio de Janeiro. Gente, sinto muito. É uma versão... A Shopee. É a Shopee. É uma versão meio Shopee, de fato. É um pouco triste. Paulistana, e é incrível, assim, ainda assim é linda, maravilhoso. Eu não seria capaz de fazer nada próximo do que eles fazem. Mas, nesse caso, a rivalidade Rio-São Paulo, Rio, eu acho que sai por cima. O Rio leva, eu também acho. E aí, enfim, então isso pra dar esse panorama do carnaval, mas pra chegar no ouro, realmente, que é as tradições malucas de carnaval ao longo do mundo que eu fui encontrando. Então, a primeira delas, no espírito do Itrudo, de tacar coisa um no outro, tem a Batalha das Laranjas, na Itália. Batalha das Laranjas. A Batalha das Laranjas. Italianos são basicamente brasileiros europeus, né, cara? Sim. Tipo, porque é um povo também meio maluco. É um povo maluquinho, sim. A gente já tinha um espírito maluco nosso, aí vieram os italianos pra dar mais uma maluquice aí, um outro tempero de maluquice. A Batalha das Laranjas, ele é um food fight que tem aquela tomatada, né? A tomatada acontece acho que no meio do ano, não sei. Já existe também esse outro festival da tomatada, mas o da laranja meio que nessa época mesmo de carnaval. E que as pessoas se jogam laranjas uma na outra, tipo assim, são toneladas de laranjas que vão nesse negócio. E a história eu achei completamente maluca, que eu não entendi a relação da laranja com isso, mas aparentemente tinha acontece na cidade de Ivrea, e tinha um tirano local há muito tempo atrás, que resolveu pegar uma menina pra abusar dela. A menina não deitou pro cara, conseguiu antes dele pegar ela, pegar o cara e decapitar o cara. Meu e aí Deus! livrou a cidade, exatamente. A pequena Violeta foi lá e deu o nome dela e matou o tirano local, exatamente. E aí, de alguma maneira, reencenar isso significa tacar laranja das pessoas. Não entendi a conexão. Não sei se as laranjas são a cabeça do tirano. Não sei. Mas eles escolhem uma Violeta, tem sempre uma menina todo ano que é escolhida pra ser, tipo, a representante simbólica dessa menina aí. E eles se tacam laranjas pra comemorar que não tem mais esse tirano aí na... Nossa, mas laranja, diferente de tomate, é muito duro, cara. Exato, Deve doer. Eu também não entendi. Nossa! Eu consigo pensar naquela mexeriquinha, mini mexerica. Aquela daria pra tacar um no outro, que ela é molinha. Agora uma laranjona mesmo, assim, cascadura, assim, Sim. É pra deixar roxo. Nossa. Sim. Só se ela for assim, uma laranjinha meio podrinha, aí já tá mais molinha, Sim. sabe? Meio Mas passada. mas é que nojo. Oh. Que nojo, que cheiro. Eu acho que eu prefiro um hematoma do que bater e fazer... No espírito da laranja tem um outro carnaval disso, porque, né, nada se cria, tudo se copia. O carnaval de Binche, na Bélgica, também tem essa coisa de tacar laranja. Mas lá eles têm uma coisa particular que é os giles, que são pessoas que se vestem com uma roupa meio de nobreza, usam uma máscara de cera e essa máscara é pintada, um rosto pintado nela, assim, que fica muito creepy. E parece meio Pierrot, meio... Nesse personagem da comédia dell'arte, assim, um pouco, a coisa da máscara. E são eles que tacam laranja. E não é, pelo que eu entendi, não é liberado todo mundo se tacar laranja. Passa essa galera tacando laranja. E eles tacam nas pessoas e nas casas. E às vezes quebra a janela mesmo. Então tem gente que já se prepara e já põe proteção na janela e tal. Mas você não pode tacar de volta neles. Você tem que ficar puto com a laranja. Porque é considerado um presente do Gile ele te tacar a laranja. E tipo, vai te dar sorte você ser laranjado por ele. Se você tacar de volta, é muito mal educado. Entendeu? Então não pode. Você tem que aceitar calado. Tem que aceitar calado, exatamente. Aí, seguindo do espírito zombeteiro disso, uma trupe que sai causando aí pela cidade, nem tanto, mas tem a tradição do Clovis. Você já ouviu falar do Clovis? Não. Ou bate-bola? Bate-bola, sim. Bate-bola, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Que é essa medo, galera. Tenho medo. Então, exatamente. Eu acho maravilhoso, porque é isso. Tem muitas coisas de trauma. Ser trauma de criança, o bate-bola, né? Porque são essas pessoas vestidas da cabeça aos pés. São uns grandes labubu, assim, né? No final das contas. Umas coisas, assim. Umas coisas meio colorida, meio demoníaca, assim. Que saem com uma varetinha que tem uma bola, que eles vão batendo no chão, e aí isso vai fazendo barulho. E eles saem numa trupe, tipo assim, correndo, dançando, gritando. É meio carreta furacão, meio labubu. É uma doideira. E é um negócio super tradicional e que eu não conhecia, porque é bem do Rio essa tradição, né, do bate-bola. Eu não conhecia, eu fui descobrir por causa do Drag Race Brasil, porque eles fizeram uma passarela que era de bate-bola. Achei muito interessante. E aí bate-bola com drag achei uma mistura muito legal. Inclusive, vale a pena assistir esse episódio, ver essa passarela Drag Race. E, de novo, como Rio e Nova e São Paulo tá sempre atrás, especialmente no que se diz respeito a carnaval,
Em Leme, uma cidade de São Paulo, tem uma tradição que é um bate-bola meio sem graça. É assim, desculpa de novo julgar. Não tem esse lugar de fala, não sou de Leme. Mas eles têm uma tradição de se vestir meio de monstros também, que é também essas roupas de corpo inteiro e tal. Roupas menos divertidas e coloridas, assim. Achei um pouco menos interessante, mas enfim. Mas eles também têm essa coisa de fazer esses desfiles com essas máscaras assustadoras. É um carnaval meio do terror, quase, assim, sabe? O espírito da coisa é impressionar, mas é também dar uma assustadinha, assim. Mas não é tão lúdico quanto o bate-bola. O bate-bola eu achei mais divertido. Você sabe que em Paraty tinha... Porque em Paraty, a família do meu pai é de Paraty. Então, durante a minha infância, eu passava férias de fim de ano lá, né? E às vezes o carnaval. E tinha um lance dos mascarados. Mas eram crianças. Que elas saíam tocando terror na cidade. E com umas máscaras meio... É isso, umas máscaras meio assustadoras, meio escuras, com os narizes gigantes, assim. E é uma coisa que na minha própria infância morreu, mas eu lembro de ter muito medo. E minha avó me ameaçava com os mascarados. Ela falava, vou chamar os mascarados. E eu, come a comida, sabe? Esse tipo de coisa. Isso é um negócio que eu acho muito fascinante, que é essa coisa do carnaval. Parece que coexiste a festa, o medo, porque tem uma coisa muito ritualística, assim, do carnaval, né? E tem uma sensação de que, tipo assim, no carnaval tá tudo solto. Exatamente, a bruxa tá solta. Entendeu? A bruxa tá solta, então assim, cuidado, entendeu? Sim. Você pode também se soltar, mas tá tudo solto, sim, entendeu? O que me faz pensar que, assim, o carnaval é o Halloween brasileiro, né? No final das contas. No final das contas, todo o espírito que eles têm, que lá... Ó como a gente já é melhor do que os gringos, entendeu? Os caras vivem uma noite, nem um dia inteiro. É uma noite. Uma noite. Mais ou menos, entendeu? Pegando docinho na casa dos outros. Que bosta, entendeu? Que bosta. E a gente se entupindo de microplástico no corpo. Muito melhor. Muito melhor. E dura dias. Dependendo de onde você dura mora, meses. dura semanas. Exatamente. Mas foi bom que eu trouxe isso, até porque, falando em gringos, tem o famoso festival de Mardi Gras de New Orleans. É verdade, né? Que eu não vou falar, pois abaixo o imperialismo americano, me rente latino no topo. Próximo. Seguimos aqui. É isso mesmo. Não quero saber de Mardi Gras. Exatamente, quer saber, pesquise. Eu não tenho nada a ver com esse povo aí. Joga no Google. Exatamente. Um que eu achei muito interessante, de novo, Espanha. Gente, Espanha, eu quero fazer uma viagem turística, morrer sem saber, morrer sem viajar, que é ir pra Espanha, porque a Espanha tem as tradições mais malucas. Eu amo esse povo doido. Depois do Cagatillo, ouça o episódio do Natal aí pra saber quem é Cagatillo. O episódio de Natal foi o último, exatamente. Eles têm, no Carnaval de Lantz, eles têm uma história muito doidinha, que é a história do Miel Oxin, não sei se fala o nome disso, que é um bonecão que representa um bandido. E a história é a seguinte. Ziripote, os nomes são todos malucos. Ziripote era um mendigo contador de histórias. E aí o Miel Oxin e o Zaldico roubam o coitado. O moço já era um mendigo, ainda é roubado. Nossa. Aí ele fica puto e ele começa a espalhar boatos na cidade, falando: esses dois aí fizeram atrocidades, esses dois não sei o quê, pra se vingar deles, assim, falar, esses filhos da puta, que fizeram tudo errado. E aí a cidade fica tão puta que ela se reúne, acha os caras e mata os caras. Meu Deus! E aí o mendigo fica assim: eita, que situação, o que eu fiz? E vaza da cidade. O cara só vai embora e fica, que situação, a gente não queria ter causado isso. E aí existe uma festa representando isso. Eles fazem um boneco de palha do bandido, dos dois bandidos. É que um é um bandido que é uma pessoa, o outro é uma pessoa num cavalo, uma pessoa meio cavalo, um negócio meio esquisito. E o outro seria o mocinho da história, que é o contador de histórias. E eles fazem meio que uma procissão, assim, uma festa com os bonecão, meio bonecão de Olinda, quase assim. E aí eles vão batendo, e aí a coisa é, os bandidos vão batendo no boneco do Ziripote, e aí os bonecos do Ziripote caem. Aí todo mundo tem que ajudar o Ziripote a levantar de novo. E aí eles vão, aí vai bater nele, aí ele cai de novo. Aí no final eles destroem, queimam, sei lá, o boneco do bandido. Então, deve ser divertido, cara. Exato. Achei muito bom esse.
Essa coisa do teatrinho é bem comum, assim, parece que tem bastante cultura que tem essa coisa de ter no carnaval um teatrinho, assim, sabe? A festa envolve representar uma história de alguma maneira. Que é o Boi Bumbá, de alguma maneira é isso, né? O Boi Bumbá é uma festa que em muito lugar é uma festa de meio de ano, de festa junina, mas em alguns lugares é uma festa de carnaval também, né? Aí agora eu vou entrar no território, praticamente é o território Glória Pérez, né? Que é o seguinte. Lembra do meme do Pé Chinesa? Lembro, com certeza. Exatamente. O Pé Chinesa, pra quem não lembra, era a novela, a suposta novela, né? Da Glória Pérez, que se passaria seria uma mistura China-Brasil. E aí tinha a letra maravilhosa que tinha coisas do tipo: do Kung Fu à capoeira, no meio da avenida, o acarajé com guiosa é festa divertida. Essa linda letra. Não, e era uma coisa totalmente feita por era assim. bizarro, Era racista, horroroso, assim. Mas tem o acarajé com gyoza, que é o festival de Asakusa, no Japão. Que eles fazem escolas de samba no Japão, só com japoneses. Meu Deus! E você vê, Caramba. e é exatamente, e é tipo, as japonesas sambando, vestidas de passista, tem a mestre-sala porta-bandeira. É uma doideira. E eles têm escola de acesso. Imagina o Japão fazendo isso, eles são tão reprimidinhos. Nossa. Eles têm escola de acesso e grupo especial. E é muito bonito, é bem impressionante, assim. E foi um negócio que tem, obviamente, influência dos imigrantes brasileiros que moram lá, né? Mas que se estabeleceu e já acontece há muitos anos, sei lá, 30 anos. Faz muito tempo que tem essa... começou nos anos 80. Então, já estamos na casa do 40 anos. Eu não, falo por você. Sim. Vamos colocar na descrição do post eu vou botar, acho que uma representação de cada uma das coisas, assim, pra gente ver o que é. Legal. Acho que fica uma boa. O pessoal poder acompanhar, porque é visualmente muito interessante. Eu imagino que é gostoso de ver, ouvir a gente falando e vendo as imagens. Mas é isso, tem carro alegórico, enfim, é muito, muito interessante esse festival, assim. E um outro lugar que também, Glória Pérez, ela já fez novela de fato, que foi na Índia. Em Goa, na Índia, eles têm também um carnaval, que é bem parecido com o nosso, assim, nesse de carnaval de escola de samba, por assim dizer, né? Que acho que não é samba especificamente que toca lá, não tenho certeza. Mas é um carnaval porque lá foi uma região dominada por portugueses. Então chegou uma tradição meio parecida, no final das contas, de carnaval se formou ali. Então eles têm o carro alegórico, as pessoas com plumas e tal, assim, é bem parecido também. Bem curioso, E aí, pra fechar, um último, é o carnaval de Oruro, na Bolívia, que é considerado patrimônio da Unesco, e tá um dos maiores da América Latina. O do Rio acho que talvez seja o maior da América Latina. Aí eu vi uma propaganda na televisão da prefeitura dizendo: São Paulo, o maior carnaval do Brasil. E eu fiquei, como assim? Será que é em número de pessoas? Porque São Paulo, de fato, é uma cidade muito grande. Talvez. E deve ter muita gente. Mas até aí... Mas assim, em termos de tradição... Não, tradição não. Em termos de turismo também duvido. Duvido, cara. Eu achei um pouco Será estranho, que não é a cidade... Será que não é igual, tipo, a Tata Werneck falando quando ela foi no Big Brother? Falou assim, pra mim você é o mais forte da casa. Aí o cara, forte em que sentido? No sentido de músculos mesmo. É isso? Será que não é isso que São Paulo tá? É o maior carnaval, porque a cidade tem a maior área dentre as cidades que fazem carnaval. Será que não é isso? Os blocos são os maiores em área. Isso. Será que não é isso? São Paulo. Gente, como assim? A Ivete Sangalo fez o bloco agora pela primeira vez, em 2026, cara. Como é o maior carnaval do Brasil, enfim. Não tem essa. Coisas do nosso prefeito. Mas esse Carnaval do Rio é um dos maiores, Carnaval de Oruro é muito grande. E tem um outro que eu esqueci a cidade, que é da... Barranquilla também. Que é em Barranquilla, você vai assim... que é também um outro carnaval muito grande, da Shakira. 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 Isso. A música dos imigrantes, não é essa? Eu acho que é essa, né? É isso. Que ela tá, os meus quadris não mentem e eu rebolo muito. E o cara, nós somos imigrantes, nós temos direitos. É tipo... A crise dos imigrantes, o Trump tá querendo nos expulsar. E ela, meus quadris não mentem. Meus quadris não mentem. Maravilhosa. Que ela tá representando o quê? A indiferença do mundo à crise dos refugiados, né? Entendeu? Verdade. Enquanto os refugiados gritam, choram, as pessoas estão dançando. Que mundo é esse? Que é isso? Né? Seus quadris estão mentindo, sim. Estão omitindo. Pensem nisso. Mas bora que eu já tô me alongando aqui. Meus quadris omitem, é ótimo. Pra
fechar, então, Carnaval de Oruro na Bolívia é uma festa bem grande e tem muitas subfestas nele, mas eu queria destacar especificamente a Diablada, que pra mim, assim, é um anime a céu aberto. Por quê? É uma batalha de anjos e demônios, entendeu? É um negócio, assim, um grande teatro. Então, assim, começa a tocar as músicas na flautinha, no siku, que é aquela flautinha boliviana, que você ouve na rua, assim, são vários bambuzinhos, assim, um colocado do lado do outro, sabe? Que eles tocam. Sei. Toca com aquela musiquinha, com aquela flautinha. Aí entra Lúcifer e Satanás com um cortejo de Tina Supai, que são umas diabas sexys, assim. Não sei se sexy, sinceramente. São umas diabas bonitas, assim. E aí entram eles. Aí entram os 7 pecados capitais. Aí entra uma horda de demônios. E aí entra São Miguel Arcanjo. E começa a batalha. São Miguel Arcanjo contra todos esses demônios. E aí vai a coreografia, aí tiro, e porrada, e gritaria. E, ai, amei. E vai, e dança, e não sei o quê. E aí, no final das contas, São Miguel Arcanjo triunfa, vence, o bem ganha, etc e tal. E assim acaba a Diablada. Diablada, amei, cara. Bonito, né? Teatral, Forte, serviu. Que fuerte. No, que fuerte. Era isso, gente. Conheciam esses carnavais? Conhecem outros carnavais que eu não trouxe? Tragam pra gente. Que algum dia vai ter um episódio que é o Morrer Sem Se Corrigir. Que é todas as coisas que a gente deixou de falar, entendeu? A gente faz um compilado. A gente junta. Todos os feedbacks. Exatamente. Ai, eu amei, já me deixou no clima para o carnaval, que aqui no dia da nossa gravação será na semana que vem. E já tô, assim, preparadíssima no espírito da Diablada. Exatamente. Agora eu queria saber, Cris... O que é que eu não vou morrer sem saber neste carnaval? Ai, amigo, pior que eu vou pesar um pouco o clima. Amei. Porque é isso, porque o carnaval ele termina na quaresma, entendeu? Ele termina com Jesus morrendo. Morrendo não, né? Ele vai sofrer 40 dias e depois ele vai morrer. Mas é isso. Exatamente, cara. E assim, eu represento o fim do carnaval agora nesse episódio, entendeu? Amei. Porque eu vou trazer assuntos sérios, entendeu? Porque eu acho que assim, é um marco importante na vida na boa parte dos adultos, é descobrir que muitas coisas que você acreditava não eram necessariamente verdade, entendeu? E aí você entende que o mundo, ele é esse teatro ilusório, tal qual a Diablada, tal qual o carnaval. Você falou, não, o mundo não é o que eu pensei, assim, entendeu? Então é isso, você tava falando do carnaval e, nossa, é teatro, né, lúdico, e eu vou vir aqui trazer verdades. Uau. Verdades que são muito sérias. Então é isso, eu vi um vídeo no TikTok que eu achei interessante. Eu falei, eu vou fazer uma lista de coisas que você acreditava e que se você acreditava ou acredita, você caiu em uma propaganda disfarçada. Que perigo, tá. Que perigo, exatamente. Começando com pegada de carbono. Você tá brincando que pegada... Não, calma, Deus impactaria muito menos do que pegada de carbono, é uma mentira. Sim. Tá. Se você era criança no fim dos anos 90 para os anos 2000, o papo de sustentabilidade, ele já existia, ele estava começando a engatinhar, as pessoas já falavam disso nos anos 90, mas como ninguém sabia do que se tratava direito, era meio maluco, assim, rolava umas maluquices, assim, olhando em retrospecto, puta que pariu, como a gente era inocente, tá ligado? Sim. A gente assistia Capitão Planeta, sabe? O mote do desenho era, o poder é de vocês. Então a gente achava que pra salvar o planeta era só usar uma eco bag, entendeu? Economizar água. Isso. E tava tudo certo, tava salvo, entendeu? Então, nos anos 2000, a BP, British Petroleum, que é a segunda maior empresa de petróleo não estatal do mundo, contratou os profissionais de relações públicas da Ogilvy e Mather. Eu nunca sei falar esse nome, Ogilvy. Eu nunca sei que é nome de agência. Muita agência tem esses nomes, né? I don't know her. Mas é uma agência muito grande, chama Ogilvy Mather, para promover a ideia de que as mudanças climáticas não era culpa dele, entendeu? Das gigantes de petróleo. Era assim dos indivíduos. Claro. E aí eles criaram numa sala cheia de marqueteiros o termo pegada de carbono. E aí, em 2004, eles lançaram um calculador de pegada de carbono. Porque aí você colocava lá tudo que você fazia, tipo, como você vive. E aí, tipo, ir pro trabalho, comprar alimentos, viajar. E aparecia lá a sua culpa, entendeu? É tipo assim, você, pessoinha, com a sua pegadinha de carboninho,
Boninho, entendeu? Você é culpada sim. Olha. Sabe? Sendo que a gente sabe, no fundo, quem que é culpado pelo aquecimento global, Sim, né? Que é a Taylor Swift. Sim. Esse episódio acabou de ser cancelado por determinação da justiça. Gente, o voo de 15 minutos eu não vou conseguir superar nunca. Nossa, sério. Que voo de 15 minutos? Você não viu? Não Tem uma história que ela fez. Eu não sei se é o recorde, mas assim, tem um voo registrado dela, porque todos os voos são registrados, né? Tem uma história de que ela fez um voo que era tipo de um aeroporto a outro de Los Angeles, eu acho, alguma coisa assim. E pensa aí, se você sair tipo de Congonhas pra Guarulhos, pegar um jatinho pra fazer isso. Eu não acredito. E é uma coisa que era tipo, de carro dava meia hora. Era uma coisa assim. Eu não acredito! Não dava nem tempo do avião subir, né? Ele mal subiu e já tinha que descer, né? 15 minutos, gente. Era uma coisa assim, era uma coisa desse Meu nível. Deus. Se eu estiver passando fake news, sinto muito, gente, mas toda oportunidade de passar o fake news da Taylor Swift eu vou abraçar. Eu também vou abraçar, muito. Cara, porque eu acho muito engraçado. Eu me divirto muito. Mas ela é, de fato, uma das celebridades que mais usa o jatinho privado dela, cara. Tipo assim, porque tem gente que faz, tipo, os rankings, né, de quem usa mais, assim. Mas assim, fazendo uma justiça, são as grandes empresas, os bilionários, sim, individualmente, como indivíduos dos bilionários, mas sobretudo as empresas dos bilionários. Exatamente, as empresas. Não, e tipo, a gente não tinha essa noção de que as empresas de petróleo que são super culpadas pela parada, que é uma das que mais emitem, assim. Sim. A gente não sabia disso, velho. A gente não sabia dessa parada, cara. Ai, sério. Triste, né? Triste. Outra coisa, a segunda. Diamantes como prova de amor. Essa eu já tinha ouvido falar. Você já tinha ouvido falar dessa parada? É muito doida, cara. É chocante. Essa é chocante, porque é uma parada muito forte nos Estados Unidos, de o tamanho do diamante que você dá pra pessoa quando você vai noivar. Aqui as pessoas usam também, eu acho, né? Eu sou meio por fora, porque eu acho que esse negócio de anel de noivado é uma parada meio cultura hétero, assim. Então bastante. Eu não sei muito bem se rola muito, mas nos Estados Unidos é muito forte, a gente via muito isso em filme, né, inclusive, Sim. né? Mas essa ideia de diamante enquanto a joia, né, a pedra preciosa mais valiosa, que é símbolo do amor e ela é 100% propaganda, exatamente. Cara. Foi mais ou menos uns 100 anos atrás, quando uma empresa de joia chamada De Beers descobriu uma mina de diamante muito gigantesca na África do Sul, que na época era colônia britânica. E aí, o que acontece? Eles tinham um suprimento gigante de uma pedra que meio que não serve pra muita coisa, sabe? Então, eles queriam criar ali uma demanda, entendeu? E eles controlavam todos os estoques, porque eles tinham praticamente toda a quantidade de diamantes disponíveis. Então, eles controlavam, eles soltavam muito pouco no mercado pro preço não cair e parecer que é um negócio raro, parecer que é um negócio precioso, muito caro. Mas isso foi tudo inventado, não era um negócio que era abundante, sabe? E aí, como que eles fizeram isso, né? Eles fizeram um esforço coordenado de convencer o mundo de que diamantes eram necessários para provar o amor, entendeu? E aí, eles fizeram isso como? Eles fizeram com que estrelas de cinema começassem a usar e falar com muito entusiasmo sobre os anéis de diamante. Então, isso começou a ser um tema nos filmes. Os estilistas de moda falavam sobre a tendência dos diamantes no rádio. E esse eu amei. Palestrantes visitavam escolas do ensino médio para enfatizar a importância do diamante. Você acredita? Gente, sério. Imagina você lá na aula de matemática. Ai, putz, tem que ir lá pro ginásio porque vão falar da importância do diamante. Eu amo que, assim, é muito parecido com o que aconteceu com o cigarro, né? Também o cigarro é isso. É tipo assim, a gente precisa vender esse negócio. E aí põe em filme, põe em coisa, faz as pessoas falarem, faz as pessoas irem dar uma entrevista fumando. Exatamente. Inclusive, vou fazer uma indicação aqui. Eu estava ouvindo uma indicação aquele podcast de cigarro, o Marlboro Azul, cigarro, galera. É o melhor. Eu tava ouvindo aquele podcast, não sei se vocês conhecem, que chama Prato Cheio. Nossa, eu sou muito ruim dos podcasts. Eu nada tenho a ver com podcasts, apenas faço um. Apenas faço um, eu não ouço. Odeio. Já pensou? Tem um podcast que chama Prato Cheio, que é muito bom, que ele conta histórias dos alimentos, né? A história das comidas brasileiras, é muito legal. E aí, um dos episódios que eu tava ouvindo, que é um recente, conta a história de como a indústria do cigarro está intimamente ligada com a indústria de alimentos ultraprocessados. E como muitos alimentos ultraprocessados das empresas de alimentos ultraprocessados, tipo Nabisco, nomes grandes, na realidade
realidade foram comprados por empresas Philip Morris, pelas empresas de cigarro. E eles colocaram a expertise deles, entendeu? De tipo, como fazer os alimentos serem viciantes, de como fazer os alimentos serem o mais baratos possível, como que enganar as pessoas com uma coisa podre, mas que tem um sabor bom, entendeu? Porque até então a indústria do alimento não tinha essa malícia. Então, tipo assim, é um episódio muito, muito interessante. Gente. E faz você pensar muito, tipo assim, então, próxima vez se você comer um passatempo, você vai ficar pensando bem, caralho, é tipo fumar um Marlboro. Era mais fácil fumar um Marlboro, exatamente. Mais você pode gostoso, substituir aqueles vídeos de Nutri, né? Nutri, passatempo, engorda. Marlboro, emagrece. E pra mais dicas, me segue. É isso. Exatamente. Você podia trocar o seu passatempo por um cigarrinho. Por um maço. Eu acho ótimo. Em termos de caloria? Por um maço, eu acho. Ai, eu amo. E aí, voltando pra pauta, essa da The Beers criou um slogan que é usado inclusive até hoje, que é um diamante é para sempre. A Diamond is forever. Diamonds are forever. Tem a música Tem a música, cara. do James Bond. Né? E tem a Diamonds are the girl's best friend também, não é? Da Marilyn Monroe. Esse aí é da Marilyn Monroe, né? Verdade. Então, e aí as vendas dispararam e até hoje ele é visto, principalmente nos Estados Unidos, como muito essencial para um pedido de casamento. Sim. Tem aquele negócio de, tipo assim, ele tem que custar 2 ou 3 salários, né? Tipo, caraca, eu fico pensando, mano, você ganha o salário para pagar suas contas, como que você vai gastar 3 salários para comprar o diamante? Enfim. Guardando. Nenhum, Não, uma doideira. Uma absoluta doideira. E o que é muito louco, que as pessoas ainda acreditam que os diamantes são raros, indestrutíveis, e que os diamantes sintéticos são menos românticos, sendo que eles são mais puros, melhores do que os achados na natureza, cara. Eu sabia dessa história e eu sabia por causa dessa história eu descobri essa história por causa da questão de diamante sintético e de como se fez um lobby, uma propaganda e tal, para as pessoas acharem que o diamante sintético é tipo, é de plástico, sabe assim? É vagabundo. Exatamente, sendo que ele é igualzinho. Exato. Ele, na questão de moléculas, é igualzinho. Ele é igualzinho natureza, e inclusive cara. até melhor. Porque assim, a pérola, por exemplo, a pérola falsa, a pérola verdadeira, a pérola é uma coisa que tem uma coisa. Ela tem manchinhas, ela tem não sei o quê, ela tem uma coisa biológica que acontece ali, que é muito específico pra acontecer. Então é muito difícil. Faz, né? Exatamente, é muito difícil de emular uma pérola. Uma pérola falsa, ela vai ficar uniforme de um jeito que não é tão interessante quanto uma pérola verdadeira. A não ser que você me traga aqui que pérolas são uma mentira também, eu vou ficar bem chocado se for o caso. Não. Mas o diamante não tem isso. O diamante ele é avaliado pelo quão estruturado ele é. Um diamante todo cagado, que sai meio mal formado, coisa assim, ele não tem valor, custa menos. Então, como é que fica isso, né? Aí você consegue fazer no laboratório um negócio perfeitinho e não vale tanto. Porque... Perfeito, super puro, aquela transparência e não, você não me ama. Exato. Próximo. O processo, talvez, se você é um Gen Z que tá ouvindo, que eu acho pouco provável, porque o nosso público é mais millennials. 40 mas mais? Se você... Não, 40 mais não, pelo amor de Deus. Nem a gente é 40 mais. Em espírito, amiga. Em espírito. Não, em espírito eu sou 25 mais, aquelas. Não, talvez você lembre disso, mas as pessoas falavam muito sobre um processo do café quente do McDonald's. Não sei se você ouviu falar desse processo. Ele era muito comum das pessoas citarem ele para poder falar o quão idiota eram os processos jurídicos, né, nos Estados Unidos, que as pessoas processam por tudo, e que idiotice, olha só, fulano processou o McDonald's porque se queimou com café quente, mas café quente, não sei o que, entendeu? Já tinha ouvido, sim. E tinha sido, as pessoas falavam muito sobre isso, né? Que era um costume que as pessoas, assim, de fato, nos Estados Unidos, eu lendo sobre esse caso, eu fui procurar sobre processos malucos que existem naquele país desgraçado. E é uma lista infinita, tem processos muito engraçados. Inclusive, se vocês tiverem interesse, comentem que aí no próximo episódio eu posso trazer eu quero. Os processos mais malucos que existem naquele país louco. Mas, então não é que não é verdade, né? Existem processos que são muito frívolos lá, né? Mas esse em específico, as pessoas falaram muito, né? Ficou muito infame. Teve muita piada em cima, porque na realidade foi o seguinte, foi uma mulher de quase 90 anos, que ela derramou café em si mesma enquanto dirigia e tava muito quente.
quente, né? E aí todo mundo, mas tava dirigindo, puta que pariu, a mulher tinha 90 anos, quem que faz isso e tudo mais. Mas a verdade é que o nome dela é Stella Liebeck, de 79 anos na época. Ela não tava dirigindo, ela tava sentada como uma passageira em um carro estacionado, né? Não era dirigindo como muitas pessoas falavam. Ela tirou a tampa do café pra colocar creme e açúcar, o café tombou no colo dela. Tá. Ela teve queimaduras de 3º grau. Nossa. Que chegaram a 16% do corpo dela. Ela precisou fazer enxerto de pele. Nossa. Ela ficou no hospital internada por 8 dias. Gente. E ela teve uma recuperação que demorou anos, entendeu? E ela lidou com dor crônica pro resto da vida dela. Ela já morreu, inclusive. Eu não consigo não pensar uma coisa muito cruel. Tadinha dessa senhora, porque foi horrível com Tadinha ela. da senhora. Mas eu não consigo não pensar. E tudo isso por um café aguado, né? Um café horroroso. Bosta. Uma bosta. Ai, que triste. Café. Ai, tadinha. Nossa senhora. Que Gente, não, triste. o café do McDonald's, ele é ruim até no Brasil, que o café do Brasil é bom. Sim. E ele é ruim aqui, cara. Eu já comprei café lá. Uma que vem meio litro de café, uma quantidade de café que ninguém toma. Tipo, se você tomar aquilo, você vai ficar com tremedeira no olho, sabe? Realmente é muito quente. Eu não sei se é quente que nem o dessa época, porque esse caso foi nos anos 90. Então, assim, coitada, no final das contas não valeu nada, porque se fosse pelo menos por um bom expresso, né? Um negócio gostoso. Não. Tadinha. Então, a fofoca é que ela tinha processado o McDonald's em 3 milhões de dólares. Que tinha sido um negócio assim, ela tá tentando se aproveitar do sistema, entendeu? Pra conseguir dinheiro. Mas, na realidade, ela pediu pro McDonald's em torno de 15 a 20 mil dólares só pra cobrir as despesas médicas que ela teve. E ela também queria, era uma coisa que ela queria muito, que o do café fosse menos quente, pra que outras pessoas também não se queimassem, cara. Tipo, muito, muito justo, assim, né? Aí o McDonald's falou, você quer 20 mil dólares? A gente te dá 800. Aí ela falou, não, vou levar pra justiça essa caralho, que porra é essa, entendeu? E aí, no fim, ela fez um acordo, porque eles ameaçaram arrastar o processo por anos, de forma indefinida, sendo que ela tinha 79 anos, entendeu? E ela, mano, eu vou morrer e não vou ver essa caralho. É, né? A Katy Perry e o McDonald's assim, ó, contra os idosos, os dois 80 por hora. O idoso, ele precisa estar preparado pra isso. Exatamente, cara. McDonald's contra o Estatuto do Idoso, assim como Katy Perry, cara. Puta que pariu. Que horror. Eles fizeram um acordo que não foi divulgado o valor, mas, teoricamente, supostamente, era menor do que 500 mil dólares, né? E por que isso virou um caso que as pessoas falaram muito, assim? Porque o McDonald's, em vez de pagar a véia, ele conduziu uma campanha coordenada de difamação pelo meio dos comunicados de imprensa e declarações à mídia, né? Que eles deixavam de fora algumas verdades, né? Muito convenientes. E aí, eles zombavam dela, entendeu? Eles zombavam como se fosse uma coisa idiota. Olha que processo besta, entendeu? Olha que coisa podre, velho. E aí, os legisladores aproveitaram a percepção pública, né? E perpetuaram o mito porque queriam promover a agenda deles de limitar os direitos dos consumidores e defender a reforma do direito civil dos Estados Unidos. E aí, tiveram muitas campanhas e tal. Inclusive, o café do McDonald's, ele era, acho que, 20 graus mais quente do que os outros restaurantes que também serviam café, sabe? Cacete. Porque eu não faço a menor ideia. Eu tenho pra mim de que o McDonald's odeia ser humanos e, tipo assim, eles têm, assim, um plano de matar as pessoas, eu não sei. Lentamente, não sei. Gente, que insanidade. Muito louco, né, cara? Muito louco. Insanidade. Todos esses casos eu vou colocar o link, são todos em inglês, mas enfim, vou colocar o link explicando esses casos de uma forma mais detalhada, se você tiver interesse. Eu acho muito legal de ler também. Próximo. Esse é um mito antigo. Tanto que quem falava sobre isso era a minha avó. Então, talvez as pessoas não saibam desse mito. Mas existia uma coisa que as pessoas falavam de come a sua cenoura porque ela melhora a sua visão, ela é boa pra sua visão. Sim. Não sei se você já ouviu falar isso. Minha avó falava isso. Sim. Come, faz bem pras vistas. Sim. Tem que comer cenoura, porque faz bem pras vistas. Inclusive, eu tenho um ex-namorado que provavelmente não ouve esse podcast, mas ele me contou que quando ele era criança, a mãe dele falava tanto sobre isso e ele tinha muito medo, sei lá por que, medo de criança, de ficar cego. E aí ele comia cenouras de uma forma compulsiva. Ele comia várias cenouras por dia. Porque ele, tipo, eu não quero ficar cego, sabe? Tipo... Tadinho. Mas enfim, tecnicamente, a cenoura ela pode sim melhorar a visão se você tiver uma deficiência de vitamina A, né, que pode ser obtida através desse alimento, apesar de uma dosagem muito baixa, mas não foi por isso que surgiu esse mito. A ideia de que isso melhoraria a visão noturna em uma pessoa saudável vem quando os nazistas bombardeavam a Grã-Bretanha nos anos 40. Meu Deus. Porque assim, o governo britânico, ele instituiu uns apagões, porque aí os aviões nazistas chegavam e eles tinham
dificuldade de saber onde que eles tinham que atingir, porque tava tudo apagado nas cidades, entendeu? E aí, enquanto isso, eles criaram uma tecnologia de radar que podia detectar os aviões assim que eles estivessem chegando, né? E aí os pilotos britânicos conseguiam abater os aviões mesmo no escuro. Só que assim, todo mundo começou a falar disso. Como eles estão fazendo isso, entendeu? E aí, em vez de falar da tecnologia, o governo começou a fazer uma campanha massiva falando pros pilotos comerem cenoura, porque isso melhoraria a visão noturna dele. Por isso que eles conseguiam abater os aviões. Nossa, que mecanismo! Que mecanismo! Uau! Eu achei muito interessante, cara. E aí, no link que eu vou pôr, tem inclusive os posters com as propagandas, né, que o governo fazia, sabe? Tipo, dos pilotos comendo cenoura, incentivando as pessoas a plantarem cenoura em casa também, sabe? Tipo, uma maluquice, cara. Muito doido, né? Doideira. Amei. Sim. Sobre a cenoura, tem um outro mito também da cenoura, que é que coelhos comem cenoura. Eles não comem? Não. É assim, eles podem. Aparentemente eles podem comer, mas coelhos comem principalmente folhas, tipo grama, alface, coisa assim. Cenoura, inclusive, se eles comem muito, eu acho que dá até diabetes do coelho, se eu não me engano. Tem uma coisa assim, eu já ouvi essa história. Mas a coisa é, coelhos comem cenoura, a gente acha que eles comem cenoura por causa do Pernalonga. Só que o Pernalonga come cenoura porque ele tava fazendo uma referência, acho que ao Clark Gable, que tinha um filme que o Clark Gable, querendo se fazer de gostosão, não sei o que, tinha uma cena famosa dele comendo uma cenoura, tipo, pegando uma cenoura crua e comendo, assim. Então aquele que ele comendo falando, o que é, velhinho? É uma referência, acho que é o Clark Gable. Então, meu Deus! Também outra mentira. A referência da referência e coitado dos coelhos, e as pessoas eles sofreram. dando e matando seus coelhos. E coelho é um bicho. Eu tinha uma prima que tinha coelho. Gente, coelho é um bicho que, assim, você olhou pra ele errado, ele morre. Ou ele tem diarreia. Exatamente. É pior que galinha. É pior que galinha. Que bicho frágil do inferno. É muito frágil, cara. Ai, não, sério, a minha ex-sogra... Eu sempre tenho uma história, né, de alguém, né? A minha ex-sogra tinha um coelho, o Robson, tadinho. Robson. E morreu. Óbvio que ele morreu, né? Uma que ele se enroscou uma vez no cabideiro, e o cabideiro caiu e quebrou a perna dele. E aí ela teve que levar ele no veterinário, e o veterinário... Não tem como a gente engessar um coelho, a gente tem que amputar a perninha dele. Então ele era PCD, sabe? Ele ficava pulando numa perninha, era muito fofinho. Ai, gente, e aí, sabe, ele morreu da pior forma. Ela foi sair com o carro e ele saiu correndo e entrou debaixo do carro. Ele se jogou no carro e morreu atropelado. Foi muito triste, foi assim um episódio tristíssimo. E é isso, se você tem um coelho, nem dá nome pra ele, porque ele vai morrer logo e você vai sofrer. Então assim, não se apegue, porque eles são muito frágeis. Como pode? Por isso que eles transam tanto. É porque assim, eles têm tantos filhos, cara. Precisa, gente, a coisa precisa acontecer, porque senão a espécie não se perpetua. Precisa, não se perpetua, cara, eles são muito frágeis. E assim, eles são clarinhos e fofinhos, eles são feitos pra, assim, parece pra que ser devorados, surpresa, né? Eles são... Pra ser devorado, cara. É impressionante, nasceu pra ser alimento. É um negócio assim que eu não aceito mesmo. Eu jamais teria coelhos, jamais. Eu ia sofrer muito. Bora. Próximo. Napoleão, a história de que Napoleão era um short king, que Napoleão era um homem pitiquinho, entendeu? A gente acha isso. Eu ouvi a história de que era por causa da medida, que era isso, que era a unidade de medida era outra, era isso? Não sei. Não, assim, o que eu li foi o seguinte, que a gente pensa nele como um pequenininho, um homem baixinho, né? Você pensa nele, baixinho, francês, meio doido, é a primeira coisa que você pensa, né? Napoleão, ele não era baixinho pra caralho, ele era um homem de estatura média, ele tinha um pouco acima de 1,65 m. Tá, ok. Não é super baixinho. Não é então, super mas assim, baixinho. na época onde as pessoas passavam mais fome, então as pessoas eram menores, sabe? Sim. A ideia veio, provavelmente, tá? Ninguém sabe certeza, mas é o que parece. Veio de um cartunista britânico chamado James Gillray, que desenhou ele assim. E aí outros cartunistas vieram depois. E todo mundo fazia isso, principalmente porque parece que o Napoleão odiava que as pessoas falavam isso. Pegava ar, então, entendi. Exato, pegava ar. E aí as pessoas, era isso aqui que ele não gosta. Então todas as representações dele de cartoons, de charges e tal, dos cartunistas, era com ele muito baixinho, mas uma forma de escárnio, entendeu? Não representava a realidade, entendeu? Parece e aí um o Napoleão... Parece um vídeo que tem que é um moço chegando pro outro falando assim, você é inseguro sobre a sua altura? Aí o cara vira e fala, pra começar, eu sou mais alto do que você. E não sei... Sim, obrigado. Respondeu que sim. Ou aquele tipo, você é mó complexada, tá me chamando de gorda? Exatamente. Isso. Amo.
E aí o Napoleão mais tarde diria que o Gil-Ray fez mais do que todos os exércitos da Europa pra me derrubar. Ele falou isso. Nada como um shade bem dado, Sim, né, cara? Muito bom, muito bom. Próximo, pirâmide alimentar. Ai, meu Deus, essa aqui Que virou ela de ponta ela é cabeça polêmica. recentemente, hein? Tá sabendo? Exatamente, exatamente. Eu trouxe isso porque esse ano ela realmente voltou aos holofotes, justamente porque o Trump quis lançar uma nova versão dela. Sim. Mas eu lembro que quando eu era pivete, mas bem pivete mesmo, assim, tipo, de ensino fundamental, tinha a pirâmide alimentar no livro de ciências, cara. Uhum. E o que acontece? A pirâmide alimentar, não sei se vocês conhecem ou se lembram, era uma pirâmide alimentar que era meio que um guia de você se alimentar de forma saudável, entre aspas, saudável, né? Pra você se orientar do que você deve se alimentar. Ela Sim. foi introduzida pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 1992, e ela mesma foi até 2005, por isso que eu me lembro também, até porque em 2005 eu já tinha me formado no colégio, mas eu me estudei entre a virada dos anos 90 para os anos 2000, então eu acho que quem é milênio talvez se lembre mais. Sim. Caso seja Gen Z, né, era isso, a pirâmide mostrava, eu vou colocar isso no post, mas enfim, a pirâmide mostrava diferentes categorias de alimento, com os alimentos que você deve mais comer na parte inferior, ou seja, a base, e conforme você ia subindo, os alimentos que são menos interessantes, são menos saudáveis de você comer. Só que era uma parada que não fazia sentido nenhum, cara. Porque, tinha uma categoria inteira só pra leite e laticínios, como se fosse uma coisa super necessária pra gente, sendo que não é. A gente come porque é gostoso, a gente não precisa disso, cara. E a parte que era a base era carboidratos. Era tipo pães, massas, sabe? Era tipo isso. E tinha a indicação de você comer de 6 a 11 porções de carboidratos por dia. Você tem noção do que são 11 porções? Imagina você comer arroz, massa ou pão 11 vezes por dia. Delícia. Que delícia, eu seria muito feliz. Mas não sei se daria certo pra minha saúde. Sim. E no topo, falando super mal, assim, tipo, não coma isso, eram gorduras de óleos naturais, sabe? Tipo, como azeite, esse tipo de coisa. No topo da pirâmide, como se fosse super Danoso, dispensável. né? Exatamente. E acontece que isso foi fortemente influenciado pelos lobistas, né? Pelo lobby da alimentação, que é muito forte e muito poderoso, principalmente nos Estados Unidos. Né? Tanto que a USDA, ela chegou a admitir isso, né? Ela afirmou em determinado momento que a pirâmide foi feita para enfatizar alimentos processados em detrimento dos alimentos frescos e integrais, e para minimizar carnes magras e opções de laticínios com baixo teor de gordura, porque os lobbies de carne e leite acreditavam que isso prejudicaria as vendas dos produtos. Então, imagina, era uma orientação de alimentação feita pelas próprias empresas, sabe? Então, esse negócio de 11 porções de carboidrato foi a galera produtora de trigo que quis colocar, entendeu? E, por exemplo, o lobby de carne teve a palavra final sobre a cor da diretriz de gordura saturada, colesterol, que era vermelho e foi para roxo, porque eles achavam que, tipo, não, vermelho significa uma coisa ruim ligada à carne vermelha, entendeu? Então, era uma parada que não fazia sentido nenhum, né? Aí, aconteceu, ela era super problemática, ela foi substituída por outra pirâmide extremamente problemática em 2005 e, de novo, em 2011. Só que agora, em 2026, o Trump anunciou uma nova pirâmide, né? Que é tão maluca quanto ele. Sim. Porque ela prioriza, tipo assim, uma que ela é invertida. Sim. Então ela... Por que você inverteu? Não faz sentido. E aí, teoricamente, assim, não muda a forma como você lê. Você vai ler de cima pra baixo, mas assim, o mais importante seria a base que agora tá em cima. E tá, tipo assim, carne vermelha, gordura animal, manteiga, esse tipo de coisa. E grãos integrais como menos importante, entendeu? Que é uma maluquice do caralho. Só que assim, a direita, ela gosta desse lance de comer carne, entendeu? Como um lance de identidade, como um lance de ideologia, não é mesmo? Sim. Então, se você quer comer bem, siga o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia feito pelo Ministério da Saúde e que prioriza os alimentos que são minimamente processados, são frescos e tem a ver com a nossa realidade, arroz, feijão, esse tipo de coisa. Quem fala muito disso é a Rita Lobo, inclusive, é muito interessante. Né? Ela é ótima, eu adoro ótima. ela. Cara, agora a última pra fechar a lista é a ideia de que as mulheres precisam se depilar.
falar, porque sim. Entendeu? E que na realidade as pessoas acham que isso surgiu de uma forma orgânica, natural. Uhum. E a sociedade foi evoluindo pra isso. Mas ela surgiu nos anos de 1900. Faz muito tempo isso, cara. Pela Gillette, pela própria fabricante de lâmina, que começou a promover os produtos pra mulheres, cara. Que eles tipo assim, como é que a gente pode aumentar o número de vendas? Vamos começar a fazer propaganda falando pras mulheres que elas são umas nojentas, que se elas são peludas, elas são asquerosas, e que é inadequado, e que porra é essa? Como assim? Entendeu? E aí eles começaram a promover essa ideia pelo meio de anúncios, pela mídia. E eles também fizeram algo parecido com os homens, né? Promovendo a ideia de que homens barbeados eram mais limpos. E aí isso também que criou esse lance da limpeza, né? O lance, pelo é sujo, pelo... E acho que hoje tá muito forte, tanto que... Sim. Mano, homens se depilam o tempo todo. E eu acho isso bizarro, e eu particularmente não gosto, sabe? De, tipo, homens depilados. É tipo, por que vocês estão fazendo isso, gente? Eu não consigo entender, gente. Eu tô fazendo crossfit, as pessoas todas golfinhos. Eu não consigo entender por quê. O boto, na verdade, gosto. Né? Porque são todos sarados. Oi, casada. Exato. Boto nossa, gordoso. absurdo. Exatamente. Então, e aí também o que eu vou colocar também tem uns posters falando, né, tipo, incentivando as mulheres, e aí com as mulheres, tipo assim, super antigos os posts, falando pras mulheres que elas têm que se depilar, porque é inadequado elas terem pelo. Eu acho um absurdo, cara, e é isso, né, tipo, puta que pariu, sabe? O negócio gente, pelo amor de Deus, cara. Olha, fica aqui o meu protesto. Quando a Revolução Comunista acontecer, não se... Quando... A primeira classe a ser fuzilada vai ser os publicitários. Que puta que pariu, galera. Que é isso? Parem, eles são, tipo, parem. Os piores. Eles são os piores, cara. Tipo, tudo que é ruim, sabe? Porra, vem dos caras, pelo amor de Deus. Inaceitável, gente. Que é isso? Inaceitável. Crimes de guerra, praticamente. Crimes de guerra. Mas é isso, essa foi a minha lista de coisas que a gente provavelmente acreditava quando a gente era criança. E agora a gente sabe que eram apenas propaganda do pior estirpe. Muito bom. Muito bom, muito bom. E esse foi, gente, o nosso primeiro episódio de 2026, estreando essa temporada, essa nova temporada. Se vocês nos ouviram até aqui, muito obrigada. Nos sigam nas redes sociais, @morrersemsaber. Nos sigam no YouTube também, a gente coloca os episódios lá, vocês podem ouvir por lá. Além do Spotify, também nos sigam para poder receber os episódios novos. E interajam com a gente, mandem perguntas, mandem sugestões de pauta, mandem feedbacks, a gente gosta muito de conversar com vocês. Sim, se reclamação, só se for muito importante mesmo. A gente aceita a reclamação, mas não ouve calado. É isso. A gente não ouve calado. Então é isso, pessoal. Terminamos o nosso episódio de hoje? Terminamos. Beijos, até a próxima. Beijo.